O mercado, ele trabalha em ciclos, né? Então, toda análise que a gente tem que fazer, a gente tem que compreender essa dinâmica de ciclos de mercado, como está se desenvolvendo, o que está acontecendo, etc. E para mim, o mercado de cripto ele tem um ciclo muito específico, que se chama ciclo preço e inovação. Então, normalmente, como eu gosto de analisar o mercado de cripto? O mercado de cripto, normalmente, você tem uma alta de preço. A alta de preço desperta o interesse. Então, é quando entra muita gente, né? Muita gente passa a olhar o mercado de cripto nessa dinâmica. Depois Uhum. isso constrói novas ideias, essas novas ideias acabam se convertendo em projetos, e aí a partir desses projetos a gente começa a ver entrada de capital de fundos de venture capital, né? Fundos que investem em projetos em estágios iniciais para eles serem desenvolvidos. Então, se a gente pega aqui, o mercado de cripto tem respeitado bastante esse ciclo, né? A gente já teve 4 grandes ondas desse mercado, então a gente percebe realmente essa dinâmica, por exemplo, aqui ó, na terceira grande onda, pico de preço, depois pico em redes sociais, pico de desenvolvedores e por fim pico de fundraising. E aqui, quando a gente fechou em 2022, a gente encerrou mais um desses ciclos e a gente caminha agora para um eventual terceiro ciclo desse mercado. Então é uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, mas eu acho que não adianta a gente só acompanhar isso, mas a gente acompanhar as tendências, né? Para onde o Uhum. mercado está indo. E aqui eu acredito muito nesse ciclo, né, de compreender a dinâmica de ciclo financeiro alinhado a ciclo de produto. Como assim? Ciclo financeiro é justamente essa entrada de fundraising, essa entrada de capital, que permite a gente ter a consolidação de projetos e construir essa dinâmica. Uhum. Ciclo de produto é o quê? A gente entender quais são as dores que o mercado está enfrentando, para a gente ver quais são os próximos grandes setores, os próximos setores promissores. E eu sinto que quando a gente fala de cripto, a gente fala da possibilidade desse mercado bater 1 bilhão de usuários, a maior dor que quase todo mundo puxa é o quê? Nossa, como é difícil utilizar cripto, porque cripto é caro, porque as taxas são caras. Então, é esse desejo que existe, né, pelas pessoas de quê? De ter taxas mais baratas em cripto. Então, quando eu olho isso, eu fico pensando, legal, então quais são as inovações, né, dentro dos ecossistemas, dentro da dinâmica, especialmente, por exemplo, dentro da rede do Ethereum, que é a rede hoje que concentra a maioria dessas aplicações, que a Uhum. gente pode ver nesse ciclo. Então, penso sempre muito nisso. E aí eu fui estudar o caso do Ethereum específico para tentar trazer algum insight. E o Ethereum, ele passou por uma coisa que é muito legal, que é o seguinte. Antes, o Ethereum ele funcionava no sistema que a gente chamava de Proof of Work, prova de trabalho. O que, que era isso? Basicamente, você pegava ali diversas máquinas, gastava muita energia elétrica para ali resolver problemas matemáticos e garantir a segurança da rede. A Ethereum migrou de sistema para um sistema que a gente chama de Proof of Stake, ou prova de participação. E como que Uhum. ele funciona assim? Você trava seus ativos, seus Ethers, e em contrapartida você tem uma probabilidade de ser selecionado para validar a rede. Só que qual foi o efeito prático nisso? E esse efeito dá para ver justamente nesse gráfico aqui. Como a gente trava essa participação, o usuário ele para de ter que gastar energia elétrica para validar e para proteger a rede. Então a rede ela não é mais segura pelo valor econômico gasto, mas pelo valor econômico travado da rede. E isso Uhum. teve um impacto muito legal, que é o impacto de 99,9% na redução da energia da rede. Então, o que isso significa? Basicamente, se a gente fizesse uma comparação, o YouTube hoje, por exemplo, ele consumiria energia equivalente ao tamanho de um Burj Al Khalifa, o maior prédio do mundo, enquanto a Ethereum seria ali metade de uma moeda de 1 centavo de dólar. Então, essa é a diferença. E aí, quando a gente compara o Ethereum Proof of Work, a gente está falando de uma economia de 30 mil vezes, e quando a gente compara ao Bitcoin, a gente está falando de uma economia entre 40 a 50 mil vezes. Então, Uhum. essa foi a mudança. Aí você pensa, pô, essa mudança já é legal, né? Pensando em esse dia, entre outras coisas. Rapidinho, só uma pergunta. Os fanáticos de Bitcoin, por exemplo, eles só querem saber de Proof of Work e eles não gostam muito do Proof of Stake. Então, você pode esclarecer para todo mundo aqui, hoje à noite também, como o Proof of Stake também não é só econômico, mas também seguro. Legal. Como é que funciona a dinâmica? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, né, entender algoritmos de consenso. O que é um Hum. algoritmo de consenso? Basicamente é um algoritmo que protege aquela blockchain. O Proof of Work ele é baseado em que dinâmica? Que você gera um alto incentivo financeiro e a partir desse alto incentivo financeiro você gera uma alta proteção para a rede. Como? Através da prova de trabalho, que é uma prova de trabalho com ativos do mundo real.
Então você gasta energia do mundo real para proteger a rede. Qual que é a contrapartida? Cada vez sua rede tem que dar recompensas mais interessantes. Sua segurança sempre vai ser equivalente à recompensa que você dá. Exemplo disso, Bitcoin. O Bitcoin, à medida que a gente cresce o preço, a gente cresce a segurança do Bitcoin. E naturalmente vai criando máquinas mais eficientes, entre outras coisas. Agora vamos para um exemplo que, apesar de ter halving, ter toda essa dinâmica, não cresce segurança. Litecoin. Litecoin hoje ele sofre um decaimento de hash rate. Por quê? Porque perdeu, as pessoas não veem tanta utilidade, pararam de especular, pararam de utilizar tanto a rede. E agora os halvings estão reduzindo a quantidade de Litecoins, como a Litecoin não está se apreciando, também está reduzindo a recompensa dos mineradores e está tendo vazão de proteção da rede. O Proof of Stake, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Eu vou lá, Orlando, e travo uma quantidade de staking. Você vai lá, Bo, trava uma quantidade de staking. E a gente ganha como se fosse uma ficha. E essa ficha ela tem uma probabilidade de ser sorteada baseada na quantidade de capital que a gente trava. Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é que eu vou agir de forma correta, por quê? Porque eu não quero perder meus Ethers travados. Essa seria a lógica do Proof of Stake. E aí esse sistema hoje está funcionando bem na Ethereum, mas eu acho que é válido esse ponto de atenção, que é o quê? Em tecnologia, tudo é teste de batalha, é battle test. O que isso significa? Basicamente, quando a gente cria uma tecnologia nova, como o The Merge, que ele está rodando ali já há 2, 3 anos, né, o Ethereum Proof of Stake, a gente tem que esperar tempo para validar essa tecnologia. Então, hoje o Proof of Stake ele é mais eficiente do ponto de vista econômico. Se a gente pensa do viés de segurança, hoje a gente tem uma grande quantidade de capital, a gente tem 33 bilhões de dólares de Ethers segurando uma rede ali na região de 400 bilhões de dólares. Então, é seguro. A gente tem outros sistemas de Proof of Stake que estão funcionando super bem, mas, como a gente está falando, né, é um sistema mais recente. O Bitcoin, por natureza, pela dinâmica dos desenvolvedores, eles não gostam de trazer tantos testes para a rede, tantas inovações, tantas mudanças significativas no código. Até porque eles estão buscando, né, hoje, a visão central do Bitcoin como essa dinâmica de reserva de valor. Então, acaba que não faria sentido a gente ter um ativo que está se propondo para ser uma coisa que você tem previsibilidade do futuro, ficar movimentando, se alterando. Então, é justo pensar dessa forma. Agora, o Ethereum não. O Ethereum está mais aberto à inovação. Então, esse talvez seria a justificativa, né, para essas duas dinâmicas. Excelente, excelente. Então, a gente pode confiar, porque não é só econômico, mas também está seguro. Exato, está seguro e está se validando, está se provando uma alternativa interessante.